Que a paz do Senhor seja com todos. Nós estamos aqui para poder ensinar a palavra de Deus. Hoje a gente vai estudar o sumo sacerdote. Vamos abrir nossa Bíblia no Hebreu capítulo 9, de 1 até 7. Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candelabro, a mesa, os pães da propiciação, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro, a arca da aliança, coberto de ouro todo em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais não falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas a todo tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Aleluia. E como a gente falou, a gente vai estudar sobre o sumo sacerdote. E lembrar que na lei de Moisés, na antiga aliança, tinha um tabernáculo, o templo. E esse templo foi dividido em três partes. Tinha o pátio do templo, lugar santo e lugar santo do santo. E esse templo, Deus escolheu um tribo, 12 tribos de Israel, para poder cuidar desse templo, que é o tribo de Levi. E no meio do tribo de Levi, Deus escolheu uma família, que é a família de Arão, para poder ser sacerdote, para poder trabalhar dentro do templo, do tabernáculo. Aleluia. Toda a descendência de Arão são sacerdotes. Glória a Deus. E no meio desse sacerdote, Deus escolheu um sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote, ele é o chefe do sacerdote. Glória a Deus. E esse sumo sacerdote, Deus falou com Moisés para ele falar a Arão para fazer um vestido para o sumo sacerdote colocar para poder trabalhar dentro do templo. E a gente já falou sobre esse vestido. Esse vestido tinha uma mitra, e em cima da mitra ele coloca coroa que marca santidade ao Yahweh, e tinha o pectoral que tinha 12 pedras, esse 12, chifre 12, que é o fundamento, que representava o povo de Israel. Ele carregou o povo no peito dele, e tinha éfode que ele colocou, que é coroaça da justiça, que é Jesus Cristo. A mitra, que é ele coloca na cabeça, é a capacete da salvação, que é Cristo Jesus. E a cinta ele colocou, e que é a cinta da verdade, que é Cristo, e uma túnica que ele colocou. E esse vestido globalmente representava Cristo Jesus. Aleluia. Para ele poder fazer serviço dentro do templo, principalmente no lugar santo do santo, para ele apresentar diante de Deus, ele tem que revestir de Cristo Jesus. Aleluia, o sumo sacerdote. Glória a Deus. E o serviço, do principal serviço do sumo sacerdote é a intercessão. Interceder primeiro por ele, porque ele é um homem fraco, ele cometeu o pecado. Quando ele entrou no lugar santo do santo, ele pode entrar no lugar santo do santo uma vez por ano. Só uma vez por ano. Ele tem que entrar para interceder primeiro por ele. Aleluia. E também segundo para o povo. E tem que entrar no lugar santo do santo com sangue. Aleluia. Para poder fazer a expiação do pecado dele e a expiação do pecado do povo. Aleluia. Essas coisas passam na antiga aliança, na lei de Moisés. Glória a Deus. E na nova aliança, o que é representar o sumo sacerdote? Quem é o sumo sacerdote na nova aliança? E a gente vai ver, e segundo a palavra de Deus, na palavra de Deus, a verdade,
a revelação do sumo sacerdote. Vamos ver, abrir nossa Bíblia no Hebreu capítulo 5, a partir do versículo 1. Porque todo o sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelo pecado, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia. Pode ficar aqui. Jesus Cristo é o sumo sacerdote segundo a ordem do Melquisedeque. Glória a Deus. Também a revelação do sumo sacerdote na antiga aliança é Jesus. Aleluia. Quem há de vir como um sumo sacerdote? Aleluia. Ele é o sumo sacerdote segundo a ordem do Melquisedeque. Vamos ver o que significa isso, segundo a ordem do Melquisedeque, no Hebreu 7. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Aleluia. Esse Melquisedeque, segundo a Bíblia que a gente vê aqui no Hebreu 7, ele é o rei de justiça. Aleluia. Jesus Cristo é rei de justiça. Deus é rei de justiça. E ele é o rei de Salém. Aleluia. Glória a Deus. E também esse Melquisedeque, ele não tem genealogia. Ou seja, esse Melquisedeque não tem esse Melquisedeque não tinha antepassado. Ele não tem início de dia e fim de vida. Glória a Deus. Também esse Melquisedeque que a gente vê aqui é próprio Deus. Próprio Deus que é o Melquisedeque. E no versículo embaixo, fala uma coisa que é muito importante, que a gente pode ver. Mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Aleluia. Esse Melquisedeque sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Glória a Deus. O próprio Deus decide de se transformar, pegar uma forma de homem para poder vir na terra, que chama Jesus Cristo, que a gente chamou. E ele veio na terra para poder ser o sumo sacerdote. O Melquisedeque é o próprio Deus que pegou uma forma de homem. Lembrar que Jesus Cristo ele é 100% Deus e 100% homem. Ele pegou uma forma de homem para poder vir na terra, para poder ser o sumo sacerdote. E por isso a Bíblia fala que ele é o sumo sacerdote segundo a ordem do Melquisedeque, que é o próprio Deus. E ele mesmo se transformou como homem para poder vir na terra, ser um sumo sacerdote. Glória a Deus. Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Lembrar que o sumo sacerdote tem que entrar num templo, ou no tabernáculo, no lugar santo do santo, uma vez por ano, para poder interceder, fazer a expiação, a propiciação do pecado do povo. Jesus Cristo, ele cumpre isso aqui por nós, como o sumo sacerdote. Glória a Deus. A gente vai conferir isso aqui no Hebreu capítulo 9, a partir do versículo 11 e 12. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo,
não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Aleluia! Deus é bom. Jesus Cristo, depois que ele morreu, ele ressuscitou. A Bíblia falou que ele foi num santuário celestial, que não foi feito pela mão de homem. Ele entrou no lugar santo do santo. Lembra que no lugar santo do santo tinha a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava Deus. Ele entrou no lugar santo do santo com sangue. A Bíblia fala, não é o sangue de bode, nem de boi, nem de ovelha, mas com o próprio sangue dele ele entrou para poder fazer a expiação do nosso pecado. Tem muitas pessoas que falam assim, Jesus Cristo pagou preço por nós, mas a quem? Jesus Cristo pagou preço, aqui segundo a Bíblia, ao Pai. Porque ele entrou no lugar santo do santo. Quem que estava no lugar santo do santo? É Deus. Ele pagou o preço. Aleluia. Ele faz a expiação do nosso pecado. Ele fazia a propiciação do nosso pecado no lugar santo do santo. Ele é o sumo sacerdote, ao mesmo tempo a ovelha de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Glória a Deus. Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote que estava trabalhando na antiga aliança representava Cristo Jesus, que ia vir fazer a expiação do nosso pecado. Aleluia. Lembrar que o sacerdote, ele é um defensor diante de Deus por ser humano. Ele é um advogado, o sumo sacerdote. Glória a Deus. O sumo sacerdote, ele é um intercessor para interceder diante de Deus, carregar o pecado do povo e vai interceder diante de Deus para o povo com esses pecados. Glória a Deus. A gente vai conferir uma coisa aqui no 1 João capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Aleluia. Jesus Cristo é nosso advogado. Tem muitas pessoas que pegam esse versículo para praticar o pecado. A gente não pode praticar o pecado. A gente pode pecar, mas pelo acidente assim, a gente não vai viver no pecado. Mas se a gente, uma pessoa, um cristão de verdade, cometeu um pecado, ele não planejou esse pecado, ele tem diante do Pai um advogado que é Cristo, que está intercedendo por ele, para poder pedir perdão desse pecado. Mas Jesus Cristo, ele é nosso advogado, que está à direita de Deus, ele está intercedendo por nós nesse momento. A gente pode ver um outro versículo no 1 Timóteo capítulo 2, 5. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Aleluia. Há um só Deus e um só mediador. Um sumo sacerdote, ele é um mediador entre Deus e o homem. Aleluia. Ele está no meio. Para poder, ele carregou o pecado do povo, vai diante de Deus com esse pecado, pedir perdão para o povo. Isso é o sumo sacerdote. É por isso, meus irmãos, em Cristo Jesus Cristo, não deixar o Satanás acusar você mais com o pecado que você cometeu antes. Você tem um advogado, você tem um defensor, que é Jesus Cristo. Aleluia. E o Espírito Santo está fazendo essa coisa por nós, um defensor. E a gente pode ver isso aqui no Romanos capítulo 8, 33, rapidinho. Romanos 8, 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? Não deixará o Satanás te acusar. Não deixa uma pessoa te acusar. Pode ler.
É Deus quem os justifica. É Deus que nos justifica. Quem é que condena? Quem que pode nos condenar? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia! Ele morreu, ele ressuscitou, ele morreu, ele representou o sangue dele, ele morreu, ele ressuscitou, ele foi lá representar, ele representou o sangue dele, ele faz a expiação dos pecados, agora ele está intercedendo por nós. Não deixar o Satanás te acusar por esse falso pensamento que está mandando, que você não vale para nada, olha o pecado que você cometeu, Deus não te ama mais. Essa aqui é a mentira do Satanás. Se você cometeu um pecado, você tem que se levantar e não voltar nesse pecado. E você pedir perdão a Deus, crer que Deus te perdoou e continuar andando na santidade. Aleluia! Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Ele é nosso advogado, ele está intercedendo por nós. Nosso advogado, nosso defensor, Jesus Cristo. Ele é o mediador. Aleluia! Há um só Deus e um só mediador. Não tem três deuses. Há um só Deus e um só mediador entre o homem e Deus, que é Jesus Cristo, homem. Glória a Deus. Esse sumo sacerdote é Jesus Cristo. E esse sumo sacerdote que estava lá na antiga aliança, na lei de Moisés, é Jesus Cristo que é divino para poder ir lá pagar o preço, que é o sangue dele. Ele pagou o preço ao Pai, fazer a expiação do nosso pecado, a propiciação do nosso pecado, para poder resgatar a nossa vida na mão do Satanás, do pecado, do mundo, para poder dar a vida eterna por nós. O sangue de Jesus Cristo purificou você, o sangue de Jesus Cristo lavou você, santificou você, para você poder viver na santidade. Aleluia! Deus é bom. Nós temos do lado do Pai um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Glória a Deus.